Opa, aí, bom, começou a gravar. Então, nós estamos aqui hoje reunidos, né, no dia 23 de março, era para ser às 15 horas, mas não tá, 15h06, não atrasou nada. Né, para o exame de qualificação de Daniele Cristina Real de Aquino, para dissertação de mestrado, no programa de pós-graduação de desenvolvimento territorial e meio ambiente, né, e o tema dela é o impacto das novas tecnologias de informação na comunicação governamental e a relação com a comunicação pública na Prefeitura de Araraquara. A banca, sou eu, né, o professor orientador, Zildo Galo, o professor Renato Rovai, da revista Fórum, da UFABC, né, e a professora Vera Lúcia Bota Ferrante, que é coordenadora do nossa pós-graduação, né. Então, como é de praxe, né, em todas as bancas, o professor de fora sempre começa, né, e então o professor Renato poderia começar seu questionamento a respeito aí do trabalho. Espera um pouquinhozinho, pode ser que a Daniele queira falar um pouquinho, não? Uma introdução. Pode ser. Pode ser. Não, estou pulando as coisas aqui. É que essa confusão aí, ela tem apresentação para fazer, né? Professor, são só 20 minutos que a gente combinou, mas são importantes, eu acho. São sim. Tanta confusão aqui para fazer o que mudou nesse programa? O que mudou nesse programa que está pulando a apresentação? Não, tanta confusão para fazer essa coisa funcionar. É que a gente já falou tanto sobre essa apresentação que já sabe tudo, então... Então, antes disso, antes da fala do professor Renato, vem uma apresentação, que eu falei para ela que fizesse breve, porque mais importante hoje é a fala da banca, né? Então, ela faz uma apresentação rápida, acho que uns 20 minutos, e aí a banca começa. Então, pode preparar o seu slide aí. Silvinha, se não aparecer, daí você me fala, tá? O pessoal está entrando, o Denilson entrou. Beleza, pode deixar. Tudo certo, Dani? Tá bom. Tá bonito. Bom, então, como o meu professor, meu orientador já colocou, o projeto de pesquisa, ele trata do impacto das novas tecnologias de informação na comunicação governamental em relação à comunicação pública e, no caso, especialmente, fala da Prefeitura de Araraquara. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Zildo, meu orientador, por todo esse processo, né, que ainda vai seguir, temos alguns trabalhos ainda, mas que já é uma grande pesquisa, de um grande estudo, e também quero aqui dizer que o trabalho, assim, como é um processo muito difícil, quero dizer aqui que a cada vez mais eu fico mais admirada com o trabalho dos pesquisadores, porque não é um trabalho simples realmente, então... dizer isso. E agradecer à professora Vera e também ao professor Renato, que se dispuseram a participar dessa banca. Então, antes de mais nada, antes de chegar na Prefeitura de Araraquara, fazer uma rápida introdução e falar sobre a questão do mundo digital, né? Dizer que o mundo virtual e as novas tecnologias, eles estão cada vez mais presentes na nossa vida, né, no cotidiano da sociedade, se fazem essenciais. As redes sociais, elas viraram uma ferramenta de armazenamento e de circulação de notícias.
diferente do que ela se propunha anteriormente, né, que era mais para interação. Os nossos espaços de busca, os espaços de pesquisa, hoje, eles são online, diferente de quando eu comecei a fazer pesquisa, né, lá no colégio. E as novas tecnologias que surgiram no final do século XX, especialmente ligadas à parte da informação, elas permitiram o avanço da internet e elas mudam a vida das pessoas cotidianamente, né, por conta de todo o avanço que a gente verifica, especialmente no momento que a gente está vivendo. E aí, dentro da pesquisa, para referenciar várias questões, vários autores contribuíram com esse processo, e um deles é o Castells, né, um grande pesquisador também da tecnologia da informação, da comunicação e tal, e ele fala que no final do século XX nós vivemos um momento raro, né, de intervalo na história, um intervalo cuja característica é a transformação da nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. Por meio da internet, as pessoas elas se conectam formando redes, e de várias formas, né, de vários tipos de rede, especialmente redes de informação e comunicação, que permitem que a gente hoje consiga acessar e chegar a diferentes pontos, a diferentes ambientes, a gente consegue acessar o mundo por meio das tecnologias. O Castells, ele diz ainda que a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita à medida que os usuários se apropriam dela e redefinem, né, pela propriedade que ela tem e permite, faz com que as pessoas possam se utilizar dela para chegar a lugares diferentes, né. E aí o Rovai, que é o professor que está aqui com a gente hoje, também trouxe vários conceitos para essa pesquisa, e um dos conceitos que a gente trabalhou muito foi a questão da internet, que ela gerou esse ecossistema midiático, né, essa relação entre as pessoas, as redes, e, sobretudo, criou novas comunidades online, transformando o tempo e o espaço na experiência humana. As redes de computadores conectadas entre si, com redes de computadores conectadas entre si, são criadas redes globais que ultrapassam os limites territoriais. E aí, a gente vê que com todas as novas tecnologias, com as redes sociais, com a internet, a gente tem uma nova estrutura de comunicação, né, uma nova forma de se comunicar. E a formação de redes é um conceito também que foi muito estudado pela Raquel Recuero, que foi uma referência desse trabalho. Ela traz uma relação entre várias questões, especialmente pelos atores, né, que se conectam em redes e aí eles são capazes de produzir, de alterar, de complementar, de armazenar, de transmitir conteúdo. As redes sociais, elas têm uma característica muito especial, que é a forma dinâmica, né, de trabalho, de envolvimento, e isso foi uma das questões essenciais para a gente trazer para essa pesquisa por conta da questão da comunicação pública. A construção da rede social, de acordo com a Raquel, ela se dá pelos atores e pelas suas conexões. Os atores, eles são os nós, e as interações são identificadas pelos comentários, pelos textos publicados. Então, os atores, eles vão criando os nós para unificar a rede, né, para ter uma rede, e por meio das interações a gente enxerga ali os rastros que essa rede, por exemplo, pode ter. E a possibilidade de efetivar a comunicação pública junto da sociedade, por meio das redes sociais, traz para a gente uma forma de comunicação democrática, né? Traz para a gente uma forma de comunicação diferenciada. A comunicação pública, ela cresce muito por conta das redes sociais, por conta da facilidade do acesso à internet, por conta da maior quantidade de atores que a gente vai ver se comunicando, pela construção coletiva de várias pautas que permitem o aprimoramento até de políticas públicas, que é uma questão muito importante quando a gente fala de comunicação pública. Então, depois dessa rápida introdução, o objetivo dessa pesquisa foi de avaliar as possibilidades e as transformações por conta das tecnologias digitais e pelas redes sociais na administração municipal, e no nosso caso, o caso de Araraquara. Então, por meio de pesquisa bibliográfica, acompanhamento das redes da prefeitura, e entender também como é que foi o processo de diálogo, né, de comunicação da prefeitura com os seus usuários das redes ali. E dentro do estudo que foi feito, para poder chegar um pouco no resultado dessa pesquisa, a gente trabalhou um pouco com a questão do fato da organização da sociedade em rede não ser uma questão nova, né? A Raquel trouxe um pouco desse conceito também nas pesquisas dela, o Castells também, o Rovai também trata um pouco disso,
quando ele fala sobre isso em relação aos índios, às aldeias, né, que já se organizavam em rede. Então, a gente vê aí, por exemplo, a Raquel falando sobre a questão dessas conexões. Uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, conexões estabelecidas entre diversos atores. O Castells também fala que a rede é um conjunto de nós interconectados, como a relevância dos nós para a rede pode variar. Os mais importantes são chamados de centros. Então, toda essa questão da rede, ela já é antiga, né? Toda essa organização da sociedade já se dava em rede há muito tempo. Então, ela só muda um pouco agora por conta da tecnologia. Aí as redes, elas são estruturas comunicativas, não importa como a rede se constitui, né? Elas têm um papel na tomada de decisão, que em sua maioria essas tomadas de decisão a gente sabe que elas são mediadas pelo Estado, mas as redes, elas podem de alguma forma contribuir para essa questão. E também para uma sociedade democrática, quando a gente fala também de tomada de decisão, né? A conexão entre as redes, ela pode ser e deve ser composta por instituições, pela sociedade civil, pelo terceiro setor, pela iniciativa privada, enfim. E isso contribui muito para a gente ter uma sociedade mais democrática. E as novas tecnologias, elas trazem uma influência direta na vida das pessoas, e especialmente nesses pontos de discussão, nesses pontos de diálogo, né? Porque ele permite mais acesso. Esse processo, ele modifica a organização da sociedade por meio das redes, né? As novas tecnologias, essa evolução. E a comunicação, ela se faz fundamental para a manutenção dessas redes, né? Dessas relações sociais. E especialmente quando a gente fala de garantia de direito, quando a gente fala também de disseminação de informação, porque a tecnologia trouxe aí uma possibilidade de disseminar a informação de uma forma diferenciada. E aí, quando a gente fala também nas redes, a gente consegue identificar uma mudança na forma de comunicar de grandes veículos também, que perderam muito espaço quando a gente fala de jornais, quando a gente fala de revistas e tudo mais. As mídias digitais, elas cresceram e esses veículos tradicionais perderam espaço, né? As redes, elas permitem uma interação em tempo real, os dispositivos móveis fazem com que a gente consiga acessar tudo e de onde a gente estiver, 24 horas, a gente tem também a potencialização do consumo e da transmissão de notícia, quando a gente também fala de lives, quando a gente fala dos ao vivos, que hoje as redes sociais permitem de uma forma muito rápida, e a gente também fala da produção jornalística, que ela se tornou muito mais ágil, ela se tornou muito mais efetiva com as redes sociais, a distribuição de conteúdo também é muito melhor hoje com as redes sociais, né? E aí, a interação por meio das redes, ela permite que a gente fale um pouco mais a respeito do conceito de comunicação pública, porque quando a gente garante aí a interação, quando a gente garante que essa interação ocorra, a gente se aproxima cada vez mais da comunicação pública, né? Os espaços de fala, as manifestações, elas se tornam democráticas, elas se tornam um pouco mais transparentes, então as redes sociais, elas têm um papel importante em todas as discussões que hoje elas estão aí colocadas na sociedade, né? Qualquer cidadão com o seu computador, com o seu smartphone, ele pode ser um criador, ele pode ser um reprodutor de conteúdo, seja ele positivo ou negativo, seja ela uma notícia fake ou não, que a gente também tem essa discussão hoje em dia, né? A tal da fake news. Então, tudo isso entra também nesse contexto. E aí, a justificativa para esse projeto, quando a gente fala um pouco das redes sociais, quando a gente fala também da comunicação pública e da relação, né, com as pessoas, é essencial a gente falar sobre isso, porque comunicar não somente pelas vias tradicionais, rádio, TV, e o impresso, que sempre foi, por muito tempo, né, os nossos principais meios de consumo de informação, assumir a importância que as redes sociais adquiriram no cotidiano, no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas e também das grandes empresas que precisaram se adaptar, né? Os veículos tradicionais, como a gente já colocou, perderam espaço, as mídias cresceram, quem não está se recolocando está perdendo cada vez mais espaço, os dispositivos móveis permitem que a gente consiga acessar tudo de qualquer lugar, e o consumo e a transmissão de notícia, ele se potencializou cada vez mais e vem se potencializando cada vez mais. E as instituições públicas não perderam, não estão deixando de lado isso, elas estão se adaptando e estão adotando as redes sociais para garantir, especialmente, compartilhamento de informação, interação com a população e prestação de contas para a sociedade, né?
As redes sociais também facilitam a comunicação de forma direta para os munícipes, os governos estão se utilizando disso, né? O poder público estabeleceu e está estabelecendo uma nova relação, não somente com os veículos tradicionais, mas também com o público. Ele chega direto no público, ele não precisa passar pelos tradicionais veículos para poder comunicar, e a própria, que hoje a secretária de comunicação, a jornalista, a Priscila Luiz, ela fala sobre isso, né? Na pesquisa dela, ela fala sobre essas necessidades de adequar a comunicação, a forma de se comunicar, e as instituições privadas e públicas, especialmente as públicas no nosso caso, têm feito isso, né? E então é muito importante que a gente traga sempre esse conceito das redes sociais relacionado à comunicação pública quando a gente fala dessa interação. E as redes sociais na internet, a Raquel Recoeiro, quando ela fala sobre rede, né, ela fala, quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social. Então, a gente já está estabelecendo aí esse conceito da rede social. Ela introduz os leitores dela ao livro com essa frase. E ela fala muito também sobre o fenômeno que as redes sociais são e o potencial que elas têm, cita alguns casos, e um deles, que é um caso super conhecido por todos nós, é a eleição que deu vitória para o Obama e para o McCain, e além de tudo isso, a gente vê hoje várias questões. Ela também cita outros casos, como manifestações que no Brasil, esse caso nos Estados Unidos, mas ela cita casos também no Brasil, de solidariedade com pessoas que perderam seus bens em situações específicas, né, nas citações dela, que a gente vê isso se reproduzindo até hoje, né, e o surgimento das redes unificou as pessoas, sem a necessidade de estar no mesmo lugar e sem o deslocamento. Essa é uma questão que o próprio Rovai aponta na pesquisa dele. E aí, isso facilita muito, né, essa questão de contato, a questão de efetivar a comunicação pública e também a questão de ter uma comunicação mais democrática. E a partir das conexões, a gente constrói os laços. E aí, a própria Raquel diz que eles podem ser fortes ou fracos, e ela faz toda uma abordagem em relação a essa questão. E aí, a gente vai partir para as redes, e especialmente nesse caso, são as principais redes que a gente vai tratar, que é Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, e o Flickr. Tem outras, né, a gente já tem várias outras redes sociais que já se enveredaram aí pelo mundo, o LinkedIn, por exemplo, mas hoje as redes que a prefeitura se utiliza são essas, então são essas as que a gente vai tratar. São as principais e que também todo mundo se utiliza delas, né, especialmente o Facebook e o Instagram. E aí, dentro do jornalismo, trazendo um pouco também para o jornalismo, as redes, elas criaram uma nova forma de armazenar e transmitir as informações e as notícias, como a gente já colocou em alguns momentos. Um marco para a história do jornalismo digital e para a evolução do jornalismo nas redes sociais foi o 11 de setembro, nos Estados Unidos. Vários autores falam sobre isso, especialmente também o Rovai, dentro da pesquisa e do livro que foi base para nós aqui. E o fortalecimento do jornalismo digital se deu também com o surgimento das plataformas e redes sociais, né? O digital permitiu um contato direto também com as pessoas e passou a fazer parte do dia a dia das redações, dos jornalistas, de uma forma diferente, e fez com que as notícias chegassem também de uma forma diferente para as pessoas. E quando a gente traz as redes sociais para a comunicação pública, e a gente fala um pouco de comunicação pública, a gente fala também sobre o conceito de comunicação pública e sobre os estudos que envolvem esse conceito, né, porque é um conceito que vive sendo pesquisado, né. A Elizabeth Brandão fala da comunicação pública como uma área que abarca uma grande variedade de saberes e atividades, e pode-se dizer que é um conceito em processo de construção. Então, é um conceito que ainda é muito pesquisado, e precisa de uma... E aí, a comunicação pública, pelo fato de ser um grande processo de pesquisa, ainda tem muitas questões que envolvem esse contexto e que podem ainda passar por muitas definições. Mas, de fato, para a comunicação pública existir, ela precisa de uma interlocução direta com a sociedade, e a Patrícia Gil e a Heloísa Matos, ela entendem dessa forma: a interlocução possível, aberta, livre e igualitária entre cidadãos e Estado, de forma a promover o debate racional sobre temas de interesse público, com dinâmica capaz de interpelar os poderes instituídos e alterar condições a favor da sociedade. Então, a gente percebe que a gente consegue buscar situações mais democráticas em relação à comunicação pública. E ela sempre precisa ser diferente da comunicação governamental,
né? Não é a comunicação de governo, de um governo específico, né? Ela não é para promoção do governo, mas o governo ele precisa articular meios para que a comunicação pública aconteça. E a gente precisa empoderar o receptor, empoderar as pessoas que recebem as informações, e ela precisa ser... e as redes sociais, elas são ferramentas que facilitam a manutenção dessa comunicação, né? Porque ela envolve vários setores e não somente, por exemplo, a administração pública e o usuário da rede, né? E aí, quando a gente traz as redes sociais para a administração pública, a gente percebe que não somente na administração municipal, a gente tem um aumento dos serviços de forma digital, as mídias sociais, elas são importantes no dia a dia das organizações, o diálogo entre o governo e o cidadão, ele melhorou muito com as redes sociais, né, mas ainda assim se faz necessária uma reorganização das organizações públicas que vá ao encontro das mudanças comunicacionais advindas da internet e das novas tecnologias, como diz a Priscila Luiz, na pesquisa que ela fez, a Comunicação Pública Digital, Possibilidades e Entraves, é uma pesquisa de 2008. E aí, pensando em tudo isso que a gente falou, a gente parte para rede social e para a Prefeitura de Araraquara. As redes sociais da comunicação pública passam a ser uma possibilidade de efetivar essa forma de interação, né? Essa comunicação. As instituições públicas mostraram a necessidade de se comunicar de uma forma mais imediata, e Araraquara, a partir de 2017, quando as redes se intensificaram, né, investiram todos os esforços para garantir uma comunicação mais rápida, mais eficiente, uma comunicação mais direta com a população. Até o final de 2020, a Prefeitura de Araraquara era composta por 3 secretarias municipais, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto e 3 fundações. Então, a comunicação ela é feita em torno de todos esses espaços, tá? Hoje mudou um pouquinho, né, a partir de 2020, por conta das alterações na lei de organização da prefeitura, então são mais secretarias, mas até o momento em que a gente estava trabalhando essa pesquisa, era composta dessa forma. Araraquara foi escolhida por ser uma cidade estrategicamente localizada no centro de São Paulo, uma referência no setor logístico. Hoje ela é administrada pelo prefeito Adinho Silva do PT, desde 2017, foi reeleito, e de acordo com a Fundação SEAD, são 227 mil habitantes em Araraquara. E aí, para a cidade de Araraquara, eles se utilizaram de várias redes sociais. Hoje, o Facebook é a rede de maior interação, tem um número significativo de seguidores e teve um salto no período dessa pesquisa. O Instagram ele tem uma boa interatividade, mas a escala de interatividade é menor, assim como o acesso que as pessoas fazem também nos questionamentos e tudo mais. O Twitter e o Flickr, eles servem, na verdade, como armazenamento de informação, pouco acesso, e o YouTube, ele é um canal referência para a TV Web Participativa, que é uma proposta da prefeitura, mas cresceu um pouco mais agora no período da pandemia, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. A coleta de dados aqui da rede da Prefeitura Municipal começou em novembro de 2019, seguiu até junho de 2020, a gente pararia em abril, mas por conta da pandemia, a coleta de dados ela aumentou um pouquinho para maio e junho, para a gente também ter uma referência diferente por conta do período. E a gente coletou 2 dias por semana de atividades, dias aleatórios, para a gente ter também uma dimensão diferente na pesquisa. E aí a gente percebe que na Prefeitura de Araraquara, lá no começo da pesquisa, em setembro de 2019, a gente tinha 26 mil pessoas acompanhando o Facebook e 13 mil pessoas acompanhando o Instagram. Esse número praticamente dobrou no final da pesquisa agora. Então, de 2017 até 2019, a gente tinha esse número, e aí, no período da pesquisa, o número praticamente dobrou. Nas outras redes, aí, essa interação é um pouco menor, mas no YouTube também cresceu muito, né? Mas o Instagram e o Facebook se mostraram muito mais relevantes, então foram as 2 redes que a gente focou mais especificamente. Os dados de todas as redes foram captados, mas essas foram as redes que nós focamos. Então, a gente percebe que em relação à questão da população, o Facebook em 2019 representava a quantidade de pessoas acessando 11% da população, hoje representa 18%, e o Instagram 5%, hoje representa 11%. Então, é um número significativo, apesar de ainda ter muita gente de fora, né, que acessa essas redes sociais. E aqui a gente tem um número dos dados coletados, pensando de novembro de 2019 a junho de 2020, foram 198 publicações no Facebook, com 19 mil reações, 9 mil comentários, e no Instagram, 308 publicações, apesar de ser um número muito mais alto, né, com 29 mil reações, a gente tem um número de comentário muito mais baixo,
quase 8.000 comentários a menos, porque o Facebook ele ainda é uma rede de maior interação e comentário, de tirar dúvida das pessoas, né? Em relação à questão dos comentários, a gente tinha 252 comentários sujeitos a respostas e só 104 respostas, 41% de taxa de resposta no Facebook, e no Instagram, 9% de taxa de resposta. Então, a gente ainda vê que precisa de uma interação maior com as pessoas, né? E a gente percebe dois momentos aí também em relação à questão da pesquisa. Um antes da pandemia e outro depois da pandemia. Antes da pandemia, até mais ou menos março, e pós-pandemia, março, abril, maio e junho. As ações da pandemia aqui em Araraquara relacionadas ao Covid, elas começaram no dia 15 de março, no dia 16 foi publicada uma portaria instituindo calamidade pública, criando também, no dia 23 a calamidade pública, e no dia 16 criando um comitê, né, que ia dar aí as diretrizes em relação às questões da pandemia. Então, isso também mudou um pouco a forma de se comunicar da prefeitura, né? As redes sociais passaram a ter um conteúdo muito maior em relação ao Covid, diferente do período anterior. Então, a gente vê também esse reflexo nas redes sociais, né? Assim como as publicações eram feitas de uma forma, com a pandemia a gente teve também aí uma alteração de atuação da Secretaria de Comunicação, que é quem faz aí a manutenção das redes sociais da prefeitura. E aí aqui a gente tem um dado geral, depois a gente vai ver um mês a mês rapidamente, mas a gente tem dados gerais aqui, que dá para a gente perceber como a pandemia afetou aí a relação das pessoas com as redes, né? A gente percebe que no mês, por exemplo, de novembro, a gente teve uma quantidade significativa de publicações, que em dezembro caiu também de 45 para 12, reações e comentários também uma quantidade específica, 1.040 reações no Facebook, 1.800 no Instagram. Em dezembro a gente teve uma queda, e aí a gente vai ver que esse número ele vai se potencializar lá em março e abril, que em março, por exemplo, com 40 publicações no Facebook, mais ou menos a mesma quantidade em novembro, a gente teve 3.800 reações, mais do que o dobro de reações em novembro, em dezembro. O Instagram também traz essa diferença, né? E a gente consegue visualizar um pouco mais desses números daqui, né? Nesse gráfico, que traz aí um pico de acesso, um pico de reação e um pico de atuação das pessoas nas redes sociais da prefeitura no mês de março, no mês de abril, e no mês de maio começa a cair, porque a gente percebe que as pessoas procuram as redes da prefeitura também por novidades, né? As redes sociais da prefeitura, no período da pandemia, passaram a ser aí a fonte de informação, tanto da população, como também da grande mídia, né? A prefeitura virou ali também uma reprodutora de todas essas informações, até porque todas as diretrizes saem também do comitê de contingência do coronavírus. Então, a gente vê aí essa diferença de acesso. E aí, quando a gente fala um pouco de mês a mês, algumas observações em relação às redes sociais, rapidamente, né? O mês de novembro foram 9 dias pesquisados, o mês contou com várias publicações a respeito, mais especificamente, do Dia da Consciência Negra. Em dezembro, teve uma queda de publicação, por conta de recesso de Natal e Ano Novo. A maioria das apresentações falavam de balanço das ações do governo, e tem vários comentários, que isso é uma coisa recorrente, mas em dezembro foi muito percebido, que as pessoas faziam nas redes da prefeitura, e como eles trabalham muito ao vivo, às vezes a pessoa que trabalha a resposta, ele diz, nossa, sua resposta já foi respondida no ao vivo. Mas às vezes a pessoa não tem o tempo de assistir aquele ao vivo, então às vezes ela fica sem a resposta. Então, são questões também que não fecham ali a comunicação para aquela pessoa. O mês de janeiro, as publicações mantiveram a queda de dezembro, e aí tem uma questão também que teve uma quinzena praticamente toda sem publicação, muito na questão de balanço das secretarias. No mês de fevereiro, as publicações tiveram um aumento, mas ainda muito baixo em relação ao primeiro mês dessa pesquisa, que foi novembro. E maior quantidade de publicações a respeito de carnaval. Já no mês de março, as publicações voltaram a crescer, especialmente porque a gente teve também uma situação atípica, que foi quando a gente começou a disseminar a informação do Covid, né? As reações dispararam, o crescimento das reações ele se deve ao fato da pandemia ter alterado também aí o conteúdo que as pessoas buscavam, e também o conteúdo de informação que a prefeitura passou a transmitir. Todos os dias, praticamente e basicamente, eram notícias relacionadas ao Covid. A mesma coisa aconteceu em abril, quando o número de publicação cai,
mas a reação, as atividades, as interações também cresceram muito, né? Muitas reações e muitas manifestações não são tão relevantes, porque tinha muita gente falando a respeito de crítica, outras que não concordavam com a diretriz, outras que concordavam, então era muita interação entre os próprios usuários. Em maio, as publicações, elas se mantêm, mas as reações, a relação com o público, essa interação, ela cai, porque dá para perceber também um pouco que as pessoas já tinham conhecimento a respeito daquela informação, que era o Covid, o principal tema das publicações, então você percebe que essa interação, ela diminui, né? Só que a gente vê uma diferença aí, tanto em maio quanto em junho, que tem uma relação muito semelhante aí na apresentação de informação, que o YouTube cresceu, porque a prefeitura começou a se utilizar do YouTube como plataforma para exibições, transmissões ao vivo e várias questões junto da comunidade. Então, o YouTube cresceu muito nesse período. Foi quando quando a gente focou um pouco mais, porque nos momentos anteriores era Facebook e Instagram. E aí a gente percebe aí, nessas questões que foram apresentadas, que aí a gente começa a partir para os resultados, a gente começa a perceber a diferença em relação ao volume de publicação e de comentário entre os meses, o fenômeno que o coronavírus provocou, eu acho que não somente na Prefeitura de Araraquara, mas no mundo, né? A gente percebe isso. A frequência de postagem da Prefeitura, ela não segue uma regra, tem mês que tem mais, tem mês que tem menos, tem período também por alguma questão específica, fica com muitos dias sem publicação. Publicação no Instagram, né, e no Facebook, que são as redes sociais principais, elas ocorrem quase que diariamente. Mês de dezembro caiu muito, as publicações só foram retomadas no dia 24 de janeiro e só retomaram o ritmo normal depois do carnaval. São muitos temas diversos, mas em sua maioria são os principais temas abordados por cada uma das secretarias. Os temas secundários das secretarias aparecem muito pouco. Saúde, obra pública e trânsito são os principais temas, são temas recorrentes e principais temas que as pessoas pesquisam, procuram informação e dialogam mais. A saúde, claro, por conta da questão do Covid, né? E aí a gente vê aqui esse mini ranking, assim, né? A saúde, por exemplo, recebeu mais questionamento, mais comentário, tanto no Facebook como no Instagram, foram 176, aqui no finalzinho, foram 176 questionamentos a respeito de saúde no Facebook e 63 no Instagram, e na tabela de baixo foram 75 respondidas no Facebook e 6 no Instagram. Então, é aquela questão da porcentagem de resposta, né? Isso na área da saúde, porque é a área do Covid aí. E aí a gente vê depois que cresceu muito, que tem muita interação, trânsito, transporte e obras públicas. Então, a gente tem aqui a taxa de resposta por tema de cada um dos questionamentos que é feito. Então, a gente vê aqui a saúde muito alta, o questionamento, o interesse das pessoas pelo Covid, e a taxa de resposta. E aí, a gente parte para os nossos resultados, falando um pouco sobre a questão da internet, a gente percebe que elas fazem parte, elas são essenciais na vida das pessoas, são ferramentas de comunicação que foram incorporadas no cotidiano da sociedade, então a gente não pode deixar de lado, né? As instituições entenderam a importância, mas tem ainda um caminho muito grande a percorrer, e as instituições entendendo tudo isso e a participação delas no mundo virtual, talvez faça a gente chegar ou acreditar na tão sonhada democratização da comunicação, né? A Prefeitura de Araraquara não fechou os olhos para as redes sociais e para a evolução das redes, está super ativa, mas tem um caminho muito grande para ser percorrido para que a comunicação pública seja uma realidade, para que ela seja efetiva, né? Especialmente a questão das interações. O percentual de seguidores é significativo, porém, parte desse público não é de Araraquara, né? O Facebook e o Instagram cresceram muito, as ferramentas, as redes sociais são ferramentas democráticas e acessíveis, todo mundo tem acesso, né, apesar da gente entender que existe também ainda uma exclusão digital, elas permitem uma flexibilidade de tema, a gente pode falar sobre qualquer pauta, comportam uma diversidade de público também, são fundamentais para garantir esse conceito de comunicação pública. A Prefeitura Municipal, ela passou a ter um poder de comunicação muito maior, acessando diretamente o seu público, não precisando passar pelos grandes veículos para acessar as pessoas e para levar a sua informação, né? Saiu de um patamar de assessoria de imprensa e se tornou uma agência de veiculação de notícias, né? Se antecipa à imprensa, e aí garante um maior número de pessoas,
garantir um maior número de pessoas acessando as redes, né, é fundamental, assim como incentivar a presença das pessoas nas redes sociais institucionais, porque às vezes a gente tem as mesmas notícias em outras redes, né, nas redes de comunicação privada, né, então trazer as pessoas para as redes é fundamental. Porém, a gente também tem que pensar que a ausência de postagem, a falta de comunicação não vai fidelizar esses usuários, então precisa existir essa fidelização. A população também ainda não se conscientizou da potência do espaço que tem, né, na garantia de direito com essas ferramentas, se utilizam ainda para comentários muito irrelevantes que poderiam ser, às vezes, potencializados de uma outra forma, e a gente percebe também que a Secretaria de Comunicação ela tem uma sobrecarga muito grande, tendo que responder por 13 secretarias e as fundações. Então, a gente tem, assim, pensando agora um pouco em perspectiva, né, e como isso pode crescer e se alterar, talvez com assessorias setoriais, com cada secretaria com a sua assessoria para produzir conteúdo, e isso proporcionar um melhor engajamento, as pessoas conseguirem buscar os temas secundários, né, de cada tema que lhe interessa, né, não só a saúde, mas os outros. Isso pode também permitir uma reflexão melhor, uma troca melhor com esse público, uma comunicação pública mais efetiva, e aí pode também trazer uma efetividade ali na questão da implementação de políticas públicas, né, que podem ser mais eficazes, que podem atender um pouco mais a demanda. E essa questão, ela assim, precisa ser olhada, porque a gente está vendo uma ascensão do mundo digital que estava se dando de forma gradativa, e a pandemia que fez a gente se isolar, ficar em isolamento, fez com que isso, assim, explodisse, né? Então, a gente precisa aí de uma nova organização das instituições públicas em relação à questão das redes sociais. As redes cumprem um papel importante na efetivação da comunicação pública, mas as autoridades ainda precisam olhar de uma forma diferenciada para que ela seja concreta. E eu espero muito que a gente possa, com essa pesquisa, também contribuir um pouco com o planejamento da comunicação, do ato de se comunicar, das instituições públicas, né, e de todas as questões que estejam ligadas à comunicação pública, para ter políticas públicas mais eficazes, né, e a otimização aí das mídias também na garantia de direitos. Então, é um pouco disso que essa pesquisa traz, espero que eu tenha contribuído aí da melhor forma. Voltei, Silvinha, aí? Voltou. Então tá bom. Professor, está com você agora. Zildo, microfone. É a idade. Uma hora a gente aprende. Bom, estou ouvindo agora, né? Então, gostei da apresentação, né? Mas quem tem que analisar e também a banca. Né? Eu fui sucinta, hein? Foi, gostei. Sucinta, clara, né? E o visual da apresentação boa e simples, né? Eu acho que assim tem que ser. E, então, aí, agora sim, né? O professor Rovai vai tecer as suas considerações, que eu acredito serão extremamente úteis, dado o grande conhecimento dele sobre a questão, é um dos pioneiros, então pode começar aí, professor. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer aqui a Daniele Aquino por me convidar para participar da banca dela, agradecer ao professor Zildo Galo, a professora também, doutora Vera Lúcia Bota, e a todos que estão aqui na sala. Eu vou te chamar de Dani, tá, Daniele? Já que todo mundo te chama de Dani, eu vou me dar essa intimidade. Eu fiz algumas anotações, mas antes eu queria fazer uma análise mais geral, assim. Eu acho que esse teu mestrado, né, ele tem importância muito grande para complementar uma série de outros estudos, incluindo o meu doutorado, né, porque na minha tese de doutorado, eu faço uma análise
do ecossistema midiático, do ecossistema midiático informativo, mas fundamentalmente dos veículos de comunicação, né, tanto da mídia tradicional quanto da mídia independente no Brasil. Então, eu tento construir essa história a partir de um método de investigação que foi estudo bibliográfico e uma quantidade grande de entrevistas, entrevistando os atores principais ali dessa história. Alguns, evidentemente, eu não consegui entrevistar, outros sim, e tento construir essa história, mas ali não se fala de comunicação pública, né, que é uma comunicação muito importante e que precisa de registro. A gente precisa ter estudos como o teu que digam em que momento que essa comunicação passou a ser importante para a sociedade do ponto de vista digital. Antes, como que eram feitas as comunicações públicas? A depender do tamanho da cidade, ela podia ser feita a partir de uma lousa no meio da Praça Central, né, de um painel na Praça Central. Eu me recordo muito bem, por exemplo, que Capuí, uma cidade no Ceará, na década de 90, ficou famosa porque o prefeito fazia o orçamento participativo, colocando colocando um painel com o orçamento do que era gasto em cada local da cidade, e a população podia saber onde o dinheiro estava sendo gasto e podia também, nas plenárias do orçamento participativo, discutir se aquilo estava sendo feito da forma como ela gostaria ou não, e até mudar a destinação dos recursos. Mas, de maneira geral, a comunicação pública se faz com instrumentos de mídia, né? Em muitos momentos, com contratação de publicidade em grandes veículos, nas grandes metrópoles. Se você quer fazer uma campanha para alertar a população de que água empoçada é um risco para a dengue, você tem que fazer uma publicidade da dengue, contratar mídia, jornal, ou tinha que fazer muito, só isso praticamente, mídia impressa, televisiva, radiofônica, e tentar alcançar aqueles moradores para que eles mudassem o hábito. Ou que seja uma comunicação pública de vacinação, ou que seja uma comunicação pública de prestação de contas. Olha, a prefeitura fez nesse ano de 2020, 2021, tais e tais e tais investimentos, é dinheiro seu indo para o lugar certo, que se mistura um pouco com publicidade, a gente sabe muito bem, mas que é uma parte da comunicação pública. Então, eu acho que ter um trabalho como o teu, no mestrado, registrando o que se passa nesse campo da comunicação, pode abrir portas, inclusive, para você vir fazer um doutorado na área, ou contribuir para futuros doutorados, etc., que podem levar a investigação mais adiante. Nesse sentido, né, o que eu queria, eu vou aqui fazendo algumas sugestões, e a banca de qualificação, Dani, é a tua primeira qualificação, então não fique tranquila. A banca de qualificação, quando você convida alguém, é para ele dar ideias. Eu vou dar as minhas, e depois você e o Zildo, que é o teu orientador, vão decidir quais os caminhos que vão. Mas você está no momento o momento é esse, né? Então, eu acho que você faz muito bem, você consegue fazer ali, fazer uma introdução que dá bastante conta desse deslocamento do jornalismo e da informação para o digital.
de como se deu esse processo. Eu uso, inclusive, a Raquel, o Castells, um pouco do meu trabalho, mas eu sinto falta nessa introdução, Dani, de você fazer isso em relação à comunicação pública. O que era a comunicação pública e como ela veio se transformando nesse processo histórico. Você leu meu livro, eu sei disso, e então aqui, e você cita até num determinado momento, uma hora que eu faço, por exemplo, no meu trabalho, eu distribuo em fases. Falo, olha, a primeira fase foi o jornalismo de memetização, que eles aproveitavam o que tinha no papel e jogavam na internet. Depois vem o 11 de setembro de 2001, nasce uma segunda fase, como explosão. Eu vou e listo 5 fases ali. Eu acho que você precisa fazer um pouco isso na comunicação pública, né? Você precisa historicizar um pouco melhor e explicar para mim, que sou leigo, né, o que mudou, como é que foi o circuito dessa mudança, como que foi a operação. E aí, talvez, quer dizer, acho que tem bibliografia, eu não consegui investigar a bibliografia sobre o tema, mas a gente pode depois continuar conversando, nada impede isso, e até porque eu não sou da área de comunicação pública, quero te dizer isso, as experiências são muito pequenas em relação à comunicação, mas deve ter bibliografias falando da história, só que não vai falar do digital, né? Nem se iluda. Isso é você quem vai falar. Essa vai ser a sua grande contribuição. Você vai falar como era a comunicação pública antes e agora como ela mudou. Você aponta isso no teu trabalho, percebe? Mas não de forma organizada. Na hora que você vai fazer ali o estado da arte do teu trabalho, você se remete muito ao que era a comunicação digital antes, jornalisticamente falando, mas não faz esse recontar histórico do que foi isso na comunicação pública. Aí é uma discussão que você tem que ter com o teu orientador também. Eu, por exemplo, jornalista de velha guarda, eu não conseguiria fazer um doutorado se eu não fizesse umas entrevistas. Para mim, entrevista é que me dá segurança. Vale a pena, talvez, engatar umas 4, 5 entrevistinhas no meio do caminho. Por exemplo, o prefeito de Araraquara, por sorte sua, ele viveu esses 2 momentos. Ele viveu o momento pré-internet, né, como prefeito, e viveu o momento posterior. Pode ser uma coisa de como eles pensavam a comunicação para a prefeitura antes e como ele pensa agora. Você mesmo aponta isso, né? De que agora os veículos, então, as plataformas de rede, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, eles fazem uma coisa, eles atravessam a ponte sem precisar de que ela seja o veículo de comunicação de massa. Eles fazem a comunicação de forma direta com o cidadão, já em boa medida, né? Quando o prefeito quer fazer uma comunicação com a população, ele tem, mesmo que não seja o Guaidinho não faça isso, mas em geral os prefeitos fazem o que hoje em dia? Eles abrem uma live. Eles vai lá, chama a imprensa, mas ele abre uma live também. Se a imprensa estiver lá ou não tiver, ele está falando. Ele vai falar para mais gente ou para menos gente, a depender do quanto essa comunicação tenha sido construída em bases sólidas. Então, acho que esse é o meu primeiro grande ponto que eu queria contribuir com o teu trabalho. Eu acho que valeria fazer essa investigação de maneira a me dar o estado da arte da comunicação pública antes do advento da internet. E aí, talvez você consiga até, aproveitando o meu trabalho, quando eu falo das fases da internet, encaixar as fases da comunicação pública nessas caixinhas ou em outras que você vier preferir.
você também construiu uma base de dados muito interessante para fazer análise da comunicação pública da prefeitura. No período que você se determinou a fazer o monitoramento, você tem ali uma base de dados muito importante. A questão agora é, junto com o seu orientador, é pensar como você vai conseguir respostas para qualificar, para dizer como essa comunicação, aonde ela está sendo realizada, dentro de parâmetros que dão bons resultados ou não. Em que medida, por exemplo, você aponta que o YouTube é fraco em relação ao Instagram e o Facebook. O que isso pode implicar de problema ou de desvantagem para a comunicação pública? Eu acho que esses dados que você tem, esses dados brutos, precisariam precisariam de ser colocados dentro das suas circunstâncias. Vamos te dar um exemplo aí. Um exemplo fácil de perceber isso. Você fala que nos feriados, nos fins de semana, em dezembro, a frequência e conteúdo das postagens é menor. Perfeito. Você localizou isso nos seus dados. Mas por que é menor? Porque tem um número menor de pessoas trabalhando nas redes sociais da prefeitura. Aí eu te respondo. Tanto em dezembro as pessoas pegam férias, como de final de semana vai ficar no máximo um plantonista e feriados idem. Então, essa é uma questão que você tem que explicar para quem está te lendo, deixar claro, e talvez até bater isso fazendo uma entrevista com a Priscila, para só consubstanciar esse dado, pegar dela a quantidade de pessoas que trabalham durante a semana e durante o final de semana, enfim, em dezembro. E aí você já mostrou que a comunicação pública também, ela sofre das intercorrências da lógica do trabalho. E como se isso pode vir a ser um problema, como isso teria que ser uma preocupação de quem está pautando, quem está organizando a comunicação, seja em Araraquara, seja em qualquer outro lugar. Porque num final de semana pode acontecer uma tragédia. Num final de semana, é evidente que você como se preparar para isso? Não vai ter que colocar todo mundo para trabalhar todo final de semana. Mas a comunicação pública é um serviço de utilidade pública, por excelência. Então, você não pode tratar, você tem que saber que isso precisa ser, talvez um problema que tem que ser percebido por outros que forem analisar, porque provavelmente, se você for analisar São Carlos, se você for analisar Marília, Campinas, Santos, mesmo São Paulo, vai aparecer a mesma coisa. Aí você fala, por um dado besta que eu estou pegando aqui, não é. Ele é um dado que pode dar um caminho para discutir a comunicação pública no digital. Tem uma outra coisa que eu queria te apontar, porque você fala das interações. E fala que tem baixa interação em algumas vezes, tal. Mas tem um canal que, em princípio, talvez eu entendo porque você não tenha listado, que é um canal que eu acho que é fundamental e é de rede social, a despeito de ser uma mensageria, que é o WhatsApp. O WhatsApp acabou se constituindo como uma rede social, ele foi inventado como um sistema de mensageria, mas hoje ele reúne grupos dentro de grupos, e a comunicação pública, e a Araraquara, eu sei, utilizam um serviço de WhatsApp. Eu não quero que te dê mais trabalho, mas talvez fosse importante você trazer o WhatsApp para dentro do teu trabalho. E por que talvez fosse importante, Dani? Porque ao fazer isso, você responderia essa questão. O WhatsApp sendo usado como um ambiente de perguntas e respostas, que é para isso que ele foi construído em Araraquara. Então, ali a pessoa pergunta, tem o seu encaminhamento, ele tem a resposta, e a Priscila, outra pessoa, pode te dar uma entrevista explicando isso,
que talvez organize para pensar a comunicação pública de outras prefeituras. Porque para ficar respondendo tudo na rede é muito difícil mesmo, você sabe disso. Até porque às vezes as perguntas não são perguntas, são reclamações puras. Olha, vai prefeito, vai catar banana embaixo de não sei da onde, que olha só como é que tá. E já no WhatsApp não, o cara entra, ele conversa, ele tem uma dinâmica de conversa, e talvez fosse importante operar. Tem, mas assim, coisinhas bobas, assim, o texto está muito bem escrito, sem nenhum erro, mas na página 10 ali eu peguei um Instagram, tem um R a mais, uma bobagem, mas já que eu peguei, estou te falando, depois você corrige, para não passar no final e depois... Tem uma coisa que eu acho que talvez você devesse pensar, que é o seguinte, às vezes você cita, por exemplo, eu fico muito lisonjeado você ter me citado algumas vezes, e numa das vezes você cita, para citar uma frase do Benkler. Então você põe Rovaia, Pub, Benkler, está correto. Mas seria melhor se você fosse ao Benkler. Né? Maria José de Oliveira, Pub, Marcos. Até para você, indo na fonte original, tentar entender melhor o contexto daquilo, e como você está começando na academia, isso vai te garantir um espaço de investigação, que é um método de investigação que é o mais adequado. Não está errado, não está. Mas talvez isso te garanta. Mas não faz assim, só copia, não. Vai lá, olha o Benkler mesmo, dá uma xeretada, no Matos aí, que você cita, nos outros, e joga dentro da tua bibliografia e enriquece o teu trabalho. Aí tem uma discussão que para mim é importante, para você talvez não seja, mas eu vou colocar aqui para a gente conversar. Esse é o momento de conversa, né? Você fala isso, você passa pelo canto disso, eu já falei aqui também, mas é como os veículos de comunicação foram sendo... o trabalho deles foi perdendo importância em relação à comunicação pública no percurso da ampliação do digital. Quanto mais a internet ganhou força, mais esses veículos perderam protagonismo e mais é possível fazer a comunicação direta. Talvez pelaquela linha do tempo, tentando pensar os veículos de Araraquara, como era antes, tal. Se o prefeito não marcasse uma entrevista na rádio, eu acho que ele ficava fora do jogo. Então, falar um pouco mais disso me pareceria também bem importante. Talvez até, Dani, aí, método Renato Rovai, não precisa levar a termo, entrevistando um ou outro jornalista das antigas que participou desse processo, ou como comunicador do lado dos meios de comunicação, ou como diretor de comunicação da prefeitura. Porque você pega os tempos de Priscila e os tempos de outras pessoas, provavelmente até a visão da pessoa hoje deve ser ainda muito baseada naquilo que ela fez ainda sobre comunicação pública. Então, perguntar para essa pessoa como era, o que você fazia? Eu mandava o release ia para não sei aonde, contar isso pode ser muito rico. Dani, assim, de maneira geral é isso, eu queria te agradecer pelo convite, muito bom poder ter tido contato com o teu trabalho, eu quero, evidentemente, lê-lo finalizado, mas eu acho que você está no caminho certo, está fazendo algo que vai ser importante não apenas para analisar a situação de Araraquara, você tem que pensar o tempo todo nisso. O seu trabalho tem que ter, ele pode e será referência para estudos posteriores
de outras prefeituras, de outros governos, de outras estatais, e mesmo da história da comunicação pública no Brasil. A partir dele, muita gente vai, no futuro, discutir comunicação pública. Então, por isso, às vezes, dar uma garimpada organizada nessa história aí seja importante. É isso, muito obrigado. Eu agradeço aí ao professor Rovai, cada vez mais tendo certeza da importância do nosso convite, né? Então, deixou aqui orientações preciosas, que, olhando aqui, tem que acatar todas, né? Inclusive as entrevistas, porque tá fácil entrevistar a Priscila, o Edinho, moleza, né? Então, ela trabalha com eles lá todo dia, então, para ela tá fácil. E não perder essa... Eu acredito que o Edinho tem essa percepção dessa mudança, acho que é um cara bastante esperto, eu acho que vai contribuir muito, né? A questão do antes e do depois da comunicação pública, né? A gente já tinha conversado bastante isso, mas não estava no trabalho ainda, né? Mas é importante alguém vir de fora e falar, tem que estar no trabalho. Né? Então, e lógico que o vai ter aí o texto final, porque ele vai estar na banca do final. A gente já está adiantando o convite, né? Vai estar na banca deles aí. Tem que... Participação fundamental, tem que estar nos dois momentos. Então, agora eu passo aí para a professora Vera, nossa coordenadora da pós, né, para fazer as suas considerações. Bem, eu queria agradecer o convite da Dani, do Zildo, prazer de estar conhecendo o Renato. Quero dizer que para mim, eu me sinto bastante feliz com o desenrolar desse trabalho, porque eu estimulei bastante a Dani a fazer o mestrado. Agora, existe uma dificuldade assim, existencial. Eu sou do tempo de escrever bilhetinho à mão, em caderno, brochura. Então, é claro que todo esse impacto da revolução das comunicações é um impacto que para mim, eu fui, assim, me adaptando, tentando me adaptar, mas é uma coisa, para mim, nova, né? Relativamente nova, né? Eu vou primeiro falar das coisas positivas que eu vejo no seu trabalho, e eu concordo em muitas das coisas que o Renato falou. O seu trabalho, você tem um bom tema de pesquisa, especialmente porque você tem, quer dizer, ele está ligado à sua trajetória profissional, e eu gosto muito de pessoas que têm a coragem de enfrentar temas ligados à trajetória profissional. Eu acho importantíssimo isso. Ele é muito bem escrito, e textos bem escritos estão ficando cada vez mais raros. Então, eu acho muito bom que ler um texto bem escrito, né? Eu sinto que você trabalhou bastante, evoluiu desde aquele seminário que eu também dei um parecer. Acho que o trabalho inaugura ou faz parte de uma nova linha, talvez, do nosso programa. Já tem algumas coisas que o Zildo tem orientado, mas ele faz parte de uma linha necessária e, assim, enfim, primordial para a gente entender, inclusive, contradições possíveis, né? Então, eu acho que o seu trabalho está bem adiantado para ser um trabalho de qualificação. Você ainda vai ter um tempinho, mas eu concordo que esse tempinho tem que ser usado para fazer algumas mudanças. Eu vou falar um pouquinho dessas mudanças.
Eu concordo com o professor Renato, porque você fala muito bem sobre sobre as transformações da comunicação social, da comunicação das redes sociais, as mudanças detectadas no sistema, mas eu também fiquei pensando, isso se aplica pura e simplesmente à comunicação pública? Quais são as singularidades da comunicação pública? Né? E as singularidades estão presentes quando a gente ouve, por exemplo, quando a gente ouve hoje uma live, a gente ouve as reclamações, as opiniões contrárias, muitas vezes manifestações que ultrapassam as redes de comunicação. Quer dizer, nós estamos vivendo um período aqui na cidade em que, por conta de um lockdown decretado há um mês atrás, hoje eu já vi dois carros de som falando contra as medidas que o prefeito tomou e para a gente fazer, cerrar fileiras para deixar o povo trabalhar. Então, as manifestações, muitas vezes, transcendem as redes sociais. Elas tentam ir para as ruas, para as vozes, certo? E isso é uma coisa que vem se manifestando. Você não pôde, você teve que pôr um fim no seu trabalho, de junho, né? Mas eu acho que talvez na sua conclusão você possa falar uma frase, um parágrafo, de como é que a situação está hoje, né? A situação ultrapassou a esfera da comunicação propriamente dita e está no plano das manifestações contrárias e manifestações que têm claramente um caráter classista, né? São manifestações não só contra o prefeito, mas são manifestações a favor do governo federal, são manifestações que têm esse viés político marcadamente. E eu acho que isso tem que ser apontado na sua conclusão, porque a comunicação não é neutra, né? A comunicação, ela pode usar instrumentos técnicos, os mais sofisticados, mas ela não é neutra, né? Então, eu acho que você tem que fazer isso. Eu também te cobraria, Dani, as entrevistas. Você fala nelas durante o seu trabalho. Você fala que você vai fazer entrevistas com os gestores. Eu achei interessantíssima essa ideia, dada pelo Renato, de falar com jornalistas também antigos que querem falar com um jornalista, você não precisa falar com muitos. Você pode falar com o Schiavon, com o Roberto Schiavon, você pode falar com pessoas que vão fazer isso com muito gosto, certo? E as mudanças que isso provoca, né? Acho que isso vai enriquecer plenamente o seu trabalho. Você melhorou bastante a sua revisão bibliográfica, você acrescentou, você atendeu algumas sugestões. Há ainda alguns problemas na indicação das referências bibliográficas que você precisa corrigir. Esse APOD que o Renato se referiu é um deles, né? Mas isso é facilmente corrigível e você vai ter tempo para isso. Bom, aí tem uma questão, né? Você diz que a comunicação, a transformação dos meios de comunicação e a geração de uma comunicação participativa, quer dizer, se coloca isso quase que como um resultado assim, inegável. E eu trabalharia mais com essa relação como uma hipótese de pesquisa. Eu acho que na verdade, a transformação dos meios de comunicação pode gerar uma comunicação participativa,
mas não necessariamente em todos os níveis e por todos os lugares, né? A perspectiva das redes sociais quer dizer, alimentarem verdades, a possibilidade de alguns bairros ficarem isolados dessa comunicação, você fala rapidamente nisso, certo? Talvez você pudesse, talvez, eu estou pensando que está faltando um capítulo ainda, que seria esse capítulo das entrevistas, e um pouco mais de um olhar mais analítico, mais qualitativo sobre os dados, certo? Quer dizer, por que os dados, por que as questões sobre a saúde aumentam tanto? Pela questão da pandemia, né? Por que as questões, que há muitas questões que eram divulgadas nas redes sociais, como o Dia da Consciência Negra, que parecem, que provocam muito menos reações, e assim, reações que têm basicamente um caráter, assim, preconceituoso, um caráter classista, né? Então, eu estou te provocando nesse sentido de, será que a comunicação é neutra? Será que a comunicação não passa também, não passa, assim, quer dizer, quer dizer, por ela são passadas ideias, claro, e essas ideias provocam muitas vezes reações, essas ideias muitas vezes são rebatidas por sujeitos que são contrários a elas, né? Então, falta um pouco desse constrangimento. Não vai tudo... A comunicação não navega em mares tão tranquilos sempre, certo? Existem contradições, existem contratempos, existem questões que se fala, que vão para o WhatsApp e se desdobram em outras manifestações, certo? Então, mesmo que você não tenha tempo de mexer com o WhatsApp, eu acho que, Renato, eu acho que vai ficar por doutorado. Mas você pode falar sobre o WhatsApp e do desdobramento de algumas questões para o WhatsApp, porque isso acontece, né? Isso acontece, com certeza. Eu acho a sua introdução muito bem feita. Faltou para mim só você terminar essa introdução, falando um pouco da composição do seu trabalho, da estrutura do seu trabalho. A introdução, no final dela, ela nos orienta para a organização que você deu ao seu trabalho. Então, está faltando isso. A metodologia, eu acho que você fez um trabalho bastante cuidadoso, quer dizer, um trabalho que a gente sabe que foi um trabalho de buscar dado a dado, de consultar, né? Quer dizer, praticamente um ano, né? Mas quer dizer, a gente, às vezes, não dá para analisar só pela frequência da referência a um determinado problema. Muitas vezes tem questões, por exemplo, relativas ao setor de obras e limpeza, que são pouco trabalhadas no seu trabalho, na sua dissertação, mas que são as reclamações que mais surgem, né, quando a gente vê lives ou entrevistas com pessoas ou profissionais do grupo do prefeito. Então, o seu texto dá um mapeamento dessas frequências, mas não analisa as relações efetivas que se dão no bojo das redes sociais.
É por isso que eu estou propondo um capítulo a mais em que você pudesse explorar as entrevistas, diferenciar efetivamente, quer dizer, mostrar que a comunicação pública tem, quer dizer, elementos singulares que às vezes não são tão, quer dizer, que acrescentam às outras formas de comunicação uma gama de contradições e de problemas, né? Acho que a população, muitas vezes, até quer dizer, na forma dela dialogar, ela está, na verdade, dialogando, ela está mostrando uma posição contrária ou favorável ao prefeito. Você quer dizer, as suas respostas, quer dizer, o número de vezes que você falou nos seus anexos, não respondida pela administração, é um dado sintomático. Por que tantas questões que não foram respondidas pela administração? Foi porque elas foram feitas nos finais de semana ou nos dias que os gestores da comunicação não estavam lá? Foi porque esse realmente é um calcanhar de Aquiles da prefeitura. Quer dizer, então, eu acho que as redes de comunicação, elas são extremamente importantes para gerar participação, mas qual participação? E sempre é uma participação cidadã? Não sei. Eu acho que isso é uma hipótese de pesquisa que você vai trabalhar ao longo do seu texto, né? Quer dizer, com certeza, as novas tecnologias democratizaram o acesso às redes sociais, mas isso ocorre em todas as situações analisadas. Tem bairros que não têm acesso às redes. Quer dizer, essa é uma questão que você poderia tentar mostrar também nesse capítulo que eu estou te cobrando, né? A comunicação, quer dizer, a hipótese que geraria esse capítulo seria: a comunicação pública gera necessariamente participação? A comunicação pública é necessariamente democrática? A comunicação pública é necessariamente, ela atinge todas as pessoas e agrada a toda a população? Não. E aí tem os contrapontos. Tem que ter alguns contrapontos. Então, quer dizer, acho que você poderia, tem todas as condições para escrever um pouco sobre esses contrapontos, né? Sem dúvida, as redes sociais têm um papel importante na aproximação do governo com a sociedade civil, né? Mas elas dão garantia dos direitos, elas dão garantia da construção da cidadania. Daí você vai ter que examinar a afeição da comunicação pública. Quem que fala, quem produz a comunicação pública. Essa comunicação passa as comunicações que se tornam públicas passam por qual aval, quer dizer, quem que dá o aval para as comunicações públicas. Eu acho importante falar um pouco disso também. Quer dizer, não são todas as secretarias que mandam comunicações públicas, você mostrou bem isso. Então, como é que se escolhe as comunicações que vão para o ar? Como é que se escolhe? Como é que se escolhe? Se escolhe pelo material que foi enviado pelos diferentes setores. Eu já participei de um setor da prefeitura, do meio ambiente, e a gente raramente aparecia na mídia. Bom, eram outros tempos, nós não tínhamos essa institucionalização quase das redes sociais, mas
a gente mandava material, mas esse material passava por uma censura. O material que chega dos diferentes setores sofre alguma censura ou é publicado tal como ele foi mandado pelos setores? Eu acho que aí está o nó, aí estão as tensões possíveis da comunicação pública. E você vai ter que entrar um pouquinho nesse vespeiro. Você não tem razão para temer fazer isso, porque nós temos um governo que não se furta à crítica, apesar de ele ser duro em muitas questões. Ele foi meu aluno, prefeito, eu fui companheira dele na Câmara, eu sei como que ele é turrão pra caramba, mas ele tem que saber um pouco, ele tem que saber, às vezes, que há instâncias e que a comunicação pública tem que respeitar o que o cidadão está esperando, o que o cidadão quer saber. Por que ele fala tanto da alta dos impostos, enfim, dos concursos públicos que foram escanteados e foram nomeadas pessoas não concursadas? Isso é uma crítica indireta, mas é uma crítica feita, né? A comunicação pública, por mais leve que sejam as redes sociais, nesse aspecto, elas também exploram, elas também se traduzem em contradições e em críticas. Então, isso isso é porque eu acho que se na primeira parte do seu trabalho você mostrou, quer dizer, e é inegável a eficiência das redes sociais, o que elas trouxeram para a humanidade, né? Essa efetividade. Quando a gente vai para a comunicação pública, a gente tem que trabalhar com situações, às vezes, de exclusão social, às vezes de castração da cidadania. Então, como enfrentar isso? Então, eu estou te propondo um capítulo que você discuta um pouco melhor isso, certo? Você não vai precisar coletar dados jamais nenhum. Na sua conclusão, você pode, talvez, fazer um parágrafo para mostrar a situação de agora, que a situação ultrapassou a esfera das redes sociais e tem havido agressões, assim, até não só verbais, mas agressões até físicas, a pessoas que compartilham das ideias do prefeito, né? E, então, eu acho que isso não dá para passar batido. Por que não dá para passar batido? Porque você está fazendo um trabalho que é sobre comunicação pública. Você vai mostrar que a comunicação pública se transformou. Ela se abriu, ela tem todos essas perspectivas que a internet oferece, mas ela tem problemas que ficam assim muito mal resolvidos. Por exemplo, se você pegar a situação da Covid, não tanto no começo, você pegou um período que já estava começando a ser crítico, mas se a gente pegasse a comunicação pública nos dias de hoje, é uma comunicação que tem, de um lado, uma extrema valorização da atitude do prefeito em defender o isolamento social e decretar lockdown. Você tem uma manifestação que chega ao comitê de contingência do coronavírus todos os dias e chega sob a forma de ameaças, certo? Um dia desses, um programa de rádio de um radialista famoso aqui foi invadido por empresários que queriam saber até quando que vai
esse isolamento e isso que está afetando o poderio econômico deles. Bom, você não vai, a sua tese não é sobre isso. Eu estou só mostrando que existem questões, que existem questões que poderiam ser lidas simplesmente como boletins diários, mas que causam, que enfrentam, assim, constrangimentos, porque a comunicação pública tem um caráter classista também. A comunicação pública não é neutra, né? Então, eu acho que isso o Zildo e você saberão enfrentar muito bem. Você não está fazendo um texto ufanista ou um texto que está querendo apagar mazelas, não, você está fazendo um texto para mostrar como é que é, né? E um texto muito bom, um texto que merece ser lido, um texto que merece ser incorporado com essas sugestões que o Renato deu, e, se for possível, com algumas dessas sugestões que eu estou dando, né? Acho que eu tomei nota, se você preferir, depois dessas minhas, se você precisar das minhas anotações, mas eu tomei nota de algumas manifestações públicas que se seguiram a comunicações das redes sociais e que mostram esse aspecto contraditório da comunicação pública, né? Acho que você mexeu numa questão, quer dizer, tocou uma questão, e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, e a nossa escolha aqui nesse mestrado é justamente produzir dissertações e teses que enfrentem os problemas da realidade. Nós não queremos produzir textos que fiquem nas estantes, acumulando poeira. Então, eu acho que o seu texto é provocativo, certo? Sob a aparência de uma neutralidade, ele é provocativo, você vai ter que enfrentar as entrevistas, isso é assim, fundamental, certo? Você vai ter que mostrar que a efetividade que as redes sociais têm, às vezes, no caso da comunicação pública, você não pode transpor simplesmente, né? E eu acho que uma entrevista com a Priscila também é de muito bom grado, e acho que, nas conclusões, você ensaia uma abordagem crítica. Você começa a ensaiar uma abordagem crítica que sai daquela auréola de que tudo que é da rede social é extremamente, tem efetividade. Vai fundo nessa pista que você deu nas suas conclusões, porque está faltando isso. Está faltando um pouco mais da vida da rede pública, que não é nem um pouco isenta de contradições. Queria agradecer, eu li com muita atenção o seu trabalho, as minhas anotações estão às suas ordens, e eu tenho, assim, muito orgulho em ter tentado te estimular a fazer esse mestrado, e o ano que vem vai fazer o doutorado, sim. Muito obrigada, Zildo, Daniela, e prazer, Renato. Bom, agradeço aí a professora Vera, acho que ela traz uma questão importante, que as redes sociais são um espaço em disputa, né? São efetivamente um espaço em disputa. Eu acho que, nesse sentido, é um espaço democrático, porque ele está plenamente acessível, né? Então, é um espaço um espaço de debate mais real do que a velha imprensa, né? Onde você lia o jornal e, de vez em quando, se você não concordava, tinha que mandar uma carta para a redação. E decidiriam ou não se a sua carta ia ser publicada, né? Então, tem uma censura, né?
um novo sistema, em tese, né, ele pode se tornar mais democrático. Para isso, precisa que aconteçam algumas coisas. Acho que a Vera toca numa questão importante, que tem a questão do acesso, né? E a gente já conversou muito, eu e a Daniela também. A Solange, ela fez uma pesquisa e constata que a maioria da população tem um smartphone, mas o problema não está no fato de ter um smartphone. Pode ter um smartphone, mas tem um acesso muito ruim, um acesso à rede muito precário. A gente está vendo isso agora nas aulas que estão tendo online, né? Os alunos não têm acesso, não têm uma internet péssima. Então, essa é uma questão pública, né? Então, acho que essa questão ela tem que estar discutida no texto, né? Para que haja, para que essa democracia avance, é necessário que as pessoas tenham acesso à internet. Elas têm o aparelho, mas aí acessa pelo Wi-Fi do vizinho, né? E aí é muito limitado, né? Eu acho que essa tem que ter política pública nesse sentido, né? De que todo mundo tem que ter acesso, né? E isso não acontece, né? Então, acho que essa discussão tem que estar aí, em algum lugar, pode ser até no final, né? Você não sabe direito onde isso vai estar, mas o trabalho, estou vendo aqui, está crescendo um pouco, né? Então, vão surgir novos capítulos, né? Não, mas... não surgiu um novo capítulo, mas ela tem que achar algum lugar para discutir isso. Exato, é isso, as entrevistas, né? As entrevistas que ela promete. Então, acho que... Mas não vai crescer tanto assim também, mas vai crescer o necessário, né? E acho que ela domina bastante a questão, rapidamente ela faz isso, né? Eu não vejo nenhum problema. Aí, eu estou me lembrando aqui que a gente conversou um pouco antes do lockdown. A hora que começou o lockdown, eu falei para ela, olha, se você começa a coletar dados desse momento, nós paramos a pesquisa o ano passado, né? Falou, não, mas começa a coletar porque tem alguma coisa nova aí, e está acontecendo, está uma guerra, né? Então, essa guerra, eu falei, não sei onde a gente vai enfiar esse momento do lockdown, mas tem que ter a pesquisa encerrou, mas a gente vai enfiar em algum lugar, porque um momento está acontecendo alguma coisa. Aí você veio e trouxe isso, está acontecendo mesmo, tem uma guerra, e essa guerra está aí nos meios de comunicação, então, está na internet. Então, então ela começou a coletar esses dados. Então, esse período está sendo coletado, gente, porque não tem alguma coisa vai acontecer, isso precisa estar no seu trabalho extra. Gente, talvez, não sei onde a gente vai pôr isso. No limite, nas conclusões. Acho que tem que então. Porque o lockdown, ele provocou uma coisa aí na internet. Então, tem que estar. Então, a gente não bobeou, a gente pegou e falou, não, faz uma pesquisa aí. A metodologia para fazer a pesquisa, ela domina plenamente, a gente construiu devagar, né? Então, rapidinho, está sendo levantado aí, né? E a gente quer saber exatamente o que aconteceu nesse período de lockdown. Então, vamos enfiar em algum lugar. Eu acho que alguma coisa de relevante está acontecendo, né? Então, é isso. Eu acho que a gente vai levar em consideração toda a discussão aqui. Abro um pouco aí para a Daniela fazer algumas colocações em cima do que a banca colocou, antes a gente fazer aquele tradicional discussão sobre a avaliação. Dani. Eu fiquei, assim, muito satisfeita com as colocações. Queria agradecer o Renato, a Vera e o professor Zildo, porque eu estava esperando, na verdade, eu até falei para o professor, eu estou esperando muita porrada para eu poder melhorar o trabalho, porque é a sensação que a gente tem, né, que
a gente precisa apanhar um pouco agora para poder construir coisas novas, que foi um processo construído por meio das outras bancas também. E aí, eu confesso também que é uma coisa que também me traz um apreço muito grande pelos pesquisadores, mais do que a gente já sabe o quanto é difícil, mais do que eu já tinha, que foi o tanto de dificuldade que eu tive para depois fazer a análise dos dados, né? Os dados foram coletados, a gente construiu uma forma de coletar, a gente construiu um processo, e depois chegou numa hora que eu falei, meu Deus, eu tenho um monte de número, eu tenho um monte de informação, eu não sei o que eu faço com eles. E foi muito legal esse processo, até que um processo, primeiro, de aprendizado, porque ao mesmo tempo que a gente tem todas essas informações na mão e tem uma resposta na cabeça, tipo, gente, mas isso aqui acontece por isso, olha essa pergunta, olha essa resposta, você não tem como explicar isso. Então, essa coisa da formatação dos dados, das tabelas e tudo mais, eu agradeço até ao Nelson, que está aí, que me ajudou muito, foi muito interessante. Então, só para acrescentar um pouco disso. Então, fico muito feliz com as falas, até porque foram falas também que eu e o professor Zildo tivemos depois que a pesquisa ficou pronta, né? Essa questão do que está acontecendo agora no lockdown e tudo mais, foram muitas coisas que a gente já comentou, só que como a pesquisa já tinha encerrado, e a cada dia que passa, e a cada nova situação que a gente vê, é uma coisa que pode entrar na pesquisa, e daqui a pouco essa pesquisa vai virar um monstro, né? Porque nunca acaba, né? A pesquisa, na verdade, ela nunca realmente acaba, ela sempre pode crescer mais, e isso é uma coisa que, com dor no coração, às vezes a gente para de escrever porque tira alguma coisa, porque senão daqui a pouco vai crescer para um lado e não dá mais também, porque ela precisa se encerrar, tem um prazo, né? Mas eu queria só colocar aqui, por exemplo, de algumas questões que eu concordo também com todas as colocações, vou trabalhar muito e me empenhar para que tudo que foi apresentado entre para o trabalho. Só queria fazer um comentário aqui a respeito de uma colocação do Rovai, em relação ao WhatsApp, que também foi uma colocação da professora Vera. O WhatsApp, a pesquisa que a gente fez foi olhando enquanto usuário de rede também, né? Sem acessar o Facebook de forma interna e entender como os administradores veem, sem acessar o Instagram de forma interna e ver como os administradores veem todas essas métricas e tudo mais. E a mesma coisa o WhatsApp, né? O WhatsApp, como a gente decidiu ter essa questão com os usuários e como usuários, eu não tenho acesso, eu não teria esse acesso por dentro do WhatsApp para entender como é que está sendo feito esse processo. Então, foi só por isso que o WhatsApp não entrou aqui. Mas é muito interessante também, acho que é uma questão fundamental, porque é uma rede que, se a gente for fazer análise dela hoje, talvez ela vai muito mais potente do que o Facebook, que é uma das redes mais potentes deles, né? Que vem de um período menor, mas que está muito potente. Sobre os APUDs, a professora Bilu já tinha feito essa colocação nas aulas, e eu que fui teimosa e mantive os APUDs, então peço desculpas por isso, mas acho que é uma questão. E aí, professora Vera, em relação à questão das críticas, sim, ao mesmo tempo que a gente consegue identificar algumas questões nesse processo da pesquisa, também é muito difícil, porque tudo que a gente precisa falar, a gente precisa comprovar, né? E aí chega um momento que vem a minha fala também de pesquisadora, né? E aí você fica com aquela coisa, tipo, mas eu preciso comprovar isso. Não, na verdade, tem coisas que eu não preciso, porque eu também tenho uma fala enquanto pesquisadora nesse processo, né? E só que às vezes dá um medo também de virar uma coisa opinativa, que não pode ser, né? Tem a opinião, mas ela não pode ser a minha opinião de Daniela, ela tem que ser a minha opinião de pesquisadora. Então, eu tentei tomar um pouco de cuidado com isso, e gosto muito desse caminho que a senhora propôs, assim, gosto muito, porque eu acho que enquanto a gente não entender a importância desse processo da comunicação pública, e o Rovai falou um pouco da questão dos orçamentos participativos, que para mim é um principal exemplo de efetivação da comunicação pública e tudo mais, né? Enquanto a gente não for por esse caminho, não entender que, se a gente não olhar realmente com os olhos de ver para esses pontos, entender que eles merecem essas críticas, a gente não vai conseguir efetivar de verdade. Então, eu gosto muito desse caminho. E eu acho que é um pouco disso, assim, não
fiquei muito contente, assim, com essas questões, né? Quando a gente fala um pouco da questão das participações cidadãs, né, que não obtiveram resposta, a gente, inclusive, está falando de uma questão de uma porcentagem relevante, né? Porque ainda assim, para além das que a gente colocou aqui na pesquisa, tem muitas outras. Tem muitos outros comentários que talvez não fossem relevantes naquele momento. E entendendo que alguns, ainda assim, são simplesmente comentários ou críticas, mas que às vezes, por exemplo, por situações como a própria professora Vera colocou, que obras públicas são, as obras públicas são questões importantes nesse momento, são mesmo, porque muita gente faz muito questionamento a respeito disso, e talvez a gente não tivesse a situação do Covid, e foi uma situação que mudou completamente, às vezes, o nosso foco aqui, a gente teria as obras públicas como principal tema desse trabalho, né? A gente tem a saúde hoje porque o Covid chegou em março e, tipo, explodiu a partir de março as relações e as interações em relação à saúde. Então, talvez as obras seriam, a questão das obras públicas, ela seria o principal tema de interação entre as pessoas. Então, realmente, tem muitos temas, né? E formas de divulgação e tudo mais. Mas acho que é um pouco disso, fiquei muito satisfeita, muito contente, agradecida com essas colocações, e eu espero que o professor Zildo até colocou aqui que a gente, ele já fez, já abriu para o Rovai aí de convidá-lo para a banca, e eu reitero o convite se ele estiver disposto. Espero que eu consiga trazer esses resultados e complementar essa pesquisa para a banca final, para a defesa e tudo mais. Mas obrigada. Eu fiquei alguns minutos fora, caiu a minha rede aqui, mas tudo bem. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Uns 2 minutinhos aqui. Professor, não falei nada para além de agradecer depois que o senhor caiu. Tá tudo... Tá. Então, mas aí, então, agora, isso acontece, esse risco de... A gente depende da internet, né? Aí, então, agora, é aquele esquema. A gente pede para os visitantes aí, para mestranda saírem um pouco, que a banca vai conversar um pouquinho. Depois a gente volta. A Silvia chama todo mundo aí de volta.